Olá! Por decisão da União Matemática Internacional, desde o início do ano o Brasil integra o grupo das nações mais avançadas na pesquisa matemática. Pois é, estamos ao lado de Israel, Alemanha, Canadá, China, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. Somos elite. Então, a que devemos essa conquista, o que ela significa para o desenvolvimento do país e também do nosso dia a dia, já que a matemática está presente em tudo. Eu e você vamos descobrir agora conversando com o Paulo Piccioni, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, e também com o Marcelo Viana, diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Do Joia. Quero conversar com uma pergunta para o Marcelo. Não mentir, é de verdade, a matemática está presente em tudo no nosso dia a dia. Certamente. Sabe qual é o maior problema? É que ela, em geral, não é visível. Isso é muito ruim para nós matemáticos, porque acaba não valorizando aquilo que a gente faz. Mas na hora que você usa um cartão de crédito para pagar uma conta, você está usando matemática e a gente não está levando o crédito por isso. Na hora que você faz um exame de um diagnóstico por imagem, você está usando matemática, muita matemática, e eu também não levo um crédito por isso. Quando você assiste uma partida de futebol da seleção, tem muita matemática acontecendo e, de novo, a gente não leva crédito por isso. Então, de fato, é um lugar comum, mas é uma verdade que a matemática perpassa tudo que a gente faz, não só na natureza, mas também na atividade humana, na tecnologia, e isso torna ainda mais importante que todos gostem um pouco de matemática e todos entendam um pouco de matemática. E você está satisfeito com o interesse das novas gerações aí por essa ciência? É difícil. Inclusive, dados do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, mostram que os jovens brasileiros são, entre todos os 70 países que participam no PISA, aqueles que se sentem menos expostos, menos próximos do conhecimento matemático. Estimulados, talvez? Estimulados e tomando conhecimento das ideias matemáticas e das suas aplicações. Isso é algo que a gente precisa cultivar na própria cultura popular. Por que pode ter um herói de novela que é corredor de Fórmula 1 e não pode ter um matemático como o galã da novela? Então, estou dando um exemplo de como nós podemos melhorar a cultura, a disseminação da matemática na sociedade. Bom, agora, Paulo, aqui você atribui aí esse nosso crescimento, ao nosso novo posto aí entre os tops da matemática. Muitos anos de trabalho, muitas tentativas? Sim, o resultado que temos hoje é fruto de um trabalho muito grande que se desenvolveu nos últimos, digamos, 60 anos. Né? O Brasil entrou na IMO, na Organização Internacional de Matemática, nos anos 50, mais ou menos. E, na época, o Brasil entrou no grupo 1, que é o grupo de entrada, digamos assim. Tem 5 grupos, né? Todos os países são divididos em 5 grupos, sendo o quinto grupo, o grupo, digamos assim, que inclui as nações com uma produção mais expressiva na matemática. Então, o Brasil entrou no grupo 1 nos anos 50 e foi evoluindo, passou por todas as fases, por todas essas categorias e, finalmente, esse ano foi promovido ao grupo 5, isso devido a próprio pedido do Brasil. A SBM apresentou um documento importante mostrando todos os avanços da matemática brasileira, sobretudo na parte de pesquisa, mostrando como a produção brasileira foi aumentando ao longo do tempo. Eu tenho até um dado aqui, o Brasil é 2,4% de toda a pesquisa matemática mundial. Sim. É feita no Brasil. Sim, é feita no Brasil e isso é um avanço muito significativo. Nos últimos 20 anos, praticamente, a produção ficou 5 vezes maior do que no passado. Então, quer dizer, esse é um número extremamente significativo. Então, tem a parte de pesquisa, mas também tem a parte que é ligada à formação de mestres e doutores, né, na nossa pós-graduação, que também tem números, tem avanços significativos nos últimos Agora, anos. 2,4, pensando aí, que a gente está falando de Brasil e outras superpotências, é muito ou é pouco? A população brasileira é da ordem de 2,9% da população mundial e o PIB brasileiro também é em torno de 2,9%.
Então, que os dados que o Paulo e você está mencionando significam que houve um progresso realmente extraordinário, mas temos uma avenida na nossa frente para progredir mais ainda. Ainda estamos devendo um pouquinho, se levarmos em conta o tamanho que o Brasil tem em outros parâmetros, como econômico e de população. Agora, na prática, o que isso vai se refletir para a gente? Olha só, na prática, o que aconteceu quando lá na Suécia, em 1958, o Brasil ganhou a Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo? O que aconteceu, para começar, foi que o Brasil perdeu o seu complexo de inferioridade e se assumiu como uma potência mundial no futebol, e depois disso vieram mais 4 Copas do Mundo. Então, eu vejo esse desenvolvimento de um modo muito parecido. É uma Copa do Mundo que a gente está ganhando na matemática, e que pode nos abrir portas para muitos outros avanços. Para começar, o grande desafio que nós temos no Brasil é o desafio da educação, o desafio de transferir essa excelência que foi alcançada na pesquisa, na pós-graduação, transferir o trabalho extraordinário que é feito no Brasil em Olimpíadas de Matemática, por exemplo, algo em que o Brasil é um país singular, no bom sentido, transferir isso para a educação, a formação educacional, e também para o conhecimento, para o amor da sociedade pela matemática. É importantíssimo nós tornarmos a matemática mais popular, mais compreendida e mais querida na nossa sociedade. Vou pegar essa sua deixa e contar aqui que desde 2005, educadores e pesquisadores têm procurado despertar o interesse dos estudantes pela matemática através de iniciativas como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. Inclusive, se você é pai, educador, aluno e está acompanhando a gente, anote aí, as inscrições para o UBMEP 2018 já estão rolando, vão até 2 de abril. Nós vamos mostrar o site, na verdade já tem na tela para você, e apesar do nome, o projeto também é dirigido às escolas privadas, porque o objetivo é alcançar alunos do 6º ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. Em 2017, mais de 18 milhões de estudantes participaram. Vocês descobriram muitos talentos aí, Paulo? Sim. Hoje em dia, muitos dos pesquisadores de renome internacional que estão no Brasil participaram de Olimpíadas e foram descobertos através de Olimpíadas. Então, nós estamos particularmente orgulhosos dessa iniciativa, que é uma iniciativa entre a SBM e o INPA, e que realmente é um dos elementos mais de destaque, digamos assim, quando você fala sobre a matemática brasileira, porque esse número de participantes em uma Olimpíada Nacional é realmente raro, sim, no mundo. O Brasil é um caso muito especial, compete com a China, por exemplo, que poucos outros países têm essa potencialidade, digamos. Então, estamos particularmente orgulhosos dessa atividade. Está ótimo. A UBMEP ela é uma iniciativa da sociedade, do INPA, também do governo federal, e recentemente ganhou um apoio do Instituto Itaú Social, né, especificamente na formação de professores no UBMEP da escola. Como é que funciona essa... É importante ressaltar que a Olimpíada não é só a prova, não é só a competição que conduz às medalhas, é um projeto educacional que nós queremos enriquecer cada vez mais e que tem programas de formação, tanto programas de formação de alunos, como o PIC, que é o Programa de Iniciação Científica e Júnior, e o PICME, Programa de Iniciação Científica e Mestrado, como o Programa de Formação de Alunos e Professores, que é o caso do Programa UBMEP na Escola, o qual, então, o apoio da Fundação Itaú Social se dirige a esses programas e nos permitiu não só dar estabilidade a realização desses programas que em algum momento estiveram em risco devido a restrições orçamentárias, como inclusive ampliar um pouco o âmbito desses programas, os quais estão dando muito certo. Nós analisamos os resultados da Olimpíada e vemos, por exemplo, que as turmas de alunos formadas no programa UBMEP na escola têm uma pontuação na Olimpíada que é o dobro da média nacional. Então, é um pequeno esforço que está sendo feito, pequeno no sentido que o país é gigantesco, então é na proporção com o país, e que tem um enorme retorno em termos de desempenho e em termos de inclusão social, porque todas as ações da Olimpíada visam preferencialmente as classes mais desfavorecidas, a população que frequenta as escolas públicas. Agora, vocês têm ideia se mais meninos ou meninas que costumam se interessar?
Então, é muito curioso. A Olimpíada, a participação é meio a meio. E um dado muito interessante é que a Olimpíada é organizada em 2 fases. E da primeira fase para a segunda, passam os 5% melhores em cada escola. E nesse filtro aí, nesses 5% melhores, a distribuição de gênero é perfeita. É meio a meio. Já quando a gente olha a estatística das medalhas, que são dadas ao final da segunda fase, aí as meninas começam a diminuir a participação. E o mais significativo, eu acho, é o seguinte: no nível 1, que são crianças de 6º e 7º ano, nós temos cerca de 30% de meninas medalhistas que são mulheres. No nível 2, que é o 8º e 9º ano, é 20%. E no ensino médio, que é o nível 3, é 10%. Ou seja, a mesma população estudantil, à medida que o tempo passa, as garotas vão ficando menos competitivas no nível das medalhas. E isso só pode ser por fatores socioculturais que escapam um pouco ao controle da Olimpíada, porque são as mesmas crianças e as pessoas não ficam menos inteligentes ou menos aptas para a matemática com o tempo. Então, isso nos mostra também o caminho que há que percorrer para assegurar uma participação mais equitativa dos 2 gêneros na matemática, que não tem razão nenhuma para ser diferente. Você tem suas observações em relação a isso? Nós estamos convencidos que talento matemático está distribuído uniformemente entre meninos e meninas, não há absolutamente nenhuma diferença. Entre todas as classes sociais é distribuído uniformemente. Então, realmente estamos convencidos que essa falta, digamos assim, um pouco da presença feminina na matemática seja devida exclusivamente a fenômenos culturais ou socioculturais. E essa é uma nossa prioridade, essa de incentivar o ingresso e a permanência de matemática, de mulheres matemáticas. É extremamente importante. A gente está perdendo potencialmente 50% da população que poderia estar atuando e ajudando o país a se desenvolver. Então, essa é certamente uma nossa prioridade. E vocês acreditam que é de pequeno mesmo que começa que a gente começa a transformar aí esse gosto das crianças pela matemática? Eu não tenho a menor dúvida. Que normalmente ela vem com aquela casca de que é chato. Se você perguntar para uma criança pequena na fase do ensino infantil ou no início, nos primeiros anos do ensino fundamental, você não vai encontrar essa reputação, essa imagem da matemática. Pelo contrário, crianças adoram instrumentos para eles entenderem o mundo, contar seus brinquedos, saber qual a pizza que é maior, que é menor, a fatia que é maior. Não existe bicho-papão da matemática nessas idades. Infelizmente, esse bicho-papão vai surgindo à medida que o ensino formal se torna um pouco mais abstrato e aí fica mais difícil relacionar. Na hora que aparece a fração na mesa, no quadro, e essa fração não é relacionada com algo que a criança entende, aí a fração vira um bicho. É o que tinha um espírito de brincadeira. Exatamente. Se transforma. Perde a conexão por ser abstrato e aí vira uma coisa que parece regra sem sentido, muito chata. Eu concordo, é muito chato. Quando você for assim, pensando desse jeito, é chato. Eu concordo então. inteiramente. Vira um problemão para resolver. Problemão. Isso vai um pouco além da matemática, isso é verdade em muitas outras áreas. É verdade. Com a química, com a física, eu imagino também, a própria biologia, né? Eu participei de uma palestra onde a palestrante falou sobre um experimento que foi feito do seguinte tipo. Um grupo de meninos de 5, 6 anos foi contada uma história sobre uma pessoa muito bem sucedida na vida, que fazia muitas coisas e no final da história nunca se mencionou o gênero dessa pessoa, se perguntou aos meninos se eles achavam que fosse um menino ou uma menina. Aí todos os meninos falaram, é um menino, e as meninas, uma menina, uma menina. Agora a mesma história foi contada a pessoas de maior idade, de 9, 10 anos, e já lá o resultado no final da história foi diferente, ou seja, já as meninas começavam a pensar que talvez uma pessoa tão bem-sucedida devia ser um homem, né? Então, uma porcentagem significativa de mulheres que indicou como homem o gênero dessa pessoa bem-sucedida. Então, acontece alguma coisa lá que a gente precisa contar. Isso não tem a ver especificamente com matemática, mas é claro que a gente
está mais A interessado matemática no também acaba recebendo esse reflexo cultural nosso, né? Então, a gente educar para mudar essa cultura. Certamente. Olha só, um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, entrevistou e também testou pais e alunos de escolas públicas justamente para tentar entender como as relações familiares acabam impactando no desempenho dos pequenos na disciplina. O professor Flávio Comim coordenou esse estudo e conversa com a gente agora. Tudo bem? Tudo bom? A primeira coisa, um prazer estar com vocês. A primeira coisa que eu preciso dizer é que essa pesquisa foi feita dentro do contexto do Círculo da Matemática do Brasil, do Instituto TIM. E a parte da pesquisa é uma continuidade do que já vem sendo feito em termos das aulas, em termos das discussões, das publicações, de treinamento de professores e que foca cada vez mais no entendimento da avaliação e do desempenho dos alunos especificamente na matemática. E qual o perfil de estudantes, enfim, que vocês abordaram e, obviamente, dos pais? Então, o nosso foco foi em estudantes de escola pública. Foram 1.512 pares, 3.024 pessoas que foram entrevistadas. Nós usamos dados de 14 cidades do Brasil, espalhadas nas diferentes regiões, e a principal hipótese que nós testamos foi se o conhecimento da matemática dos pais tinha alguma influência no conhecimento da matemática dos filhos. E o que a gente viu é que é um pouco mais complexo do que isso. A gente viu que não apenas o conhecimento dos pais, que sim, é importante e é forte num sistema educacional que dá, quando muito, 4, 5 horas de aula para as crianças e o resto precisa ser complementado, mas que também as atitudes dos pais e as práticas parentais também são importantes. De todos esses 3 conjuntos de variáveis, nós vimos que o conhecimento dos pais é o dobro, em termos de impacto, num índice que nós fizemos com base no trabalho do Círculo da Matemática, ajudados pelo professor Bob e Ellen Kaplan, que foram os fundadores na Universidade de Harvard dessa abordagem. Nós vimos que o impacto que tem é o dobro do conhecimento em relação às atitudes e é quase 20 vezes mais do que as práticas parentais, que é algo que aparece muito na literatura, principalmente na economia, com a contribuição do professor James Heckman, e também alguns avanços na neurociência. Então, é como se a gente tivesse uma herança matemática negativa. E o que a gente vê logo no início da vida, como foi dito, não sei se pelo professor Marcelo ou professor Paulo, é que logo no início da vida as crianças gostam de matemática. Nós começamos lá com 7, 8 anos, com 65% a 68%. Foi o Marcelo que falou isso. Foi o Marcelo que trouxe. Mas o Flávio sabe, eu só acho que elas gostam de matemática e a rejeição começa com 0. Mas ao longo do tempo é interessantíssimo, as duas curvas elas vão se aproximando de tal modo que quando a gente chega aos 12, 13 anos, a rejeição supera o gosto. Então a gente viu não apenas, estaticamente, os principais fatores, mas a gente tentou estudar a dinâmica por trás disso. E vocês trouxeram também na pesquisa que só o fato do pai, usar o nome do professor de matemática dentro de casa, citar o nome, o seu professor Pedro, o Pedro ensinou você hoje o quê? Isso já faz diferença? Faz diferença. Nós vimos várias dessas atitudes relacionadas ao envolvimento dos pais ou responsáveis, e essas atitudes vão desde saber o nome da professora, saber o nome dos amigos, saber o que está estudando. Pouquíssima gente, nas estatísticas que nós levantamos, nós temos 30% a 40% das pessoas que não sabe, dependendo da região do país, não sabe o que o filho está estudando de matemática. E na realidade, o momento acontece quando a gente está passando, e a nossa experiência é exatamente essa, quando a gente está passando da divisão para a questão das frações. É ali entre algo que começa no 3º ano para alguns, vai para o 4º ano, de tal maneira que os problemas aparecem quando chega no 5º ano. Mas é verdade também que o nosso problema de educação não é apenas um problema de escola, é um problema da população como um todo. E as estatísticas que nós levantamos, já pela 2ª vez, nós fizemos em 2015 também a mesma pesquisa, com o Círculo da Matemática e Instituto TIM, naquele momento só vendo a matemática dos adultos, 2/3 dos brasileiros não entendem porcentagens. 75% das pessoas não conseguem fazer uma média simples com 3 números de cabeça.
A dificuldade, ela vai para a pessoa decidir que horas ela tem que sair para pegar o ônibus. Ela não consegue calcular o tempo de caminhar, o tempo do ônibus, o tempo de espera. Ela não consegue, quando dada opções médicas, diferenciar se a maior possibilidade de sobreviver é 1/10 ou 1/1000. Então, a implicação disso é dramática, mas eu acho que mais do que isso, a gente tem que se colocar ou como consumidores passivos da matemática ou como agentes da matemática. E o nosso problema de analfabetismo matemático, ele é muito grande, não apenas na escola, mas eu repito, ele é um fenômeno da sociedade como um todo, onde as pessoas têm orgulho de dizer que não sabem matemática. O Marcelo está o tempo inteiro aqui concordando com você, acenando com a cabeça. Quer complementar? Com certeza. O mérito do que o professor Flávio está dizendo é que é baseado em dados objetivos, mas isso corresponde à impressão que a gente tem mais informal, em particular no contato com as crianças que participam na Olimpíada de Matemática. E realmente temos uma experiência muito parecida. E voltando, fazendo um pouco o gancho, voltando à questão do gênero, que a gente mencionou em aspectos socioculturais, um dos talvez mais importantes é o incentivo parental, é a mensagem que vem do pai e muitas vezes ainda mais da mãe em relação à menina sobre o papel, sobre a posição dela no âmbito da matemática. Ainda prevalece a ideia de que matemática não é lugar para mulher, então aí passamos a mão na cabeça, essa menina coitada não consegue, é normal, porque é mulher, coitada, né? Que absurdo. Quando isso demonstra ainda mais a importância. Crianças, por definição, por natureza, imitam seus pais, seguem o sinal que é dado por seus pais, por adultos que são modelos. Então, tudo isso, do modo que o professor Flávio mencionou, acaba reproduzindo preconceitos culturais em relação à matemática. Flávio, eu quero muito agradecer. Pode falar. Não, eu só ia dizer, eu não sei se vocês me viram, mas eu balancei a cabeça com tudo também que ele disse. Eu acabei não vendo porque eu estava olhando para o Marcelo. Mas, enfim, esse é um indicativo, né, de que, de fato, é uma situação que precisa mudar e, como já dissemos aqui, é cultural, a gente torce para que... acho que as próprias escolas podem colaborar com isso, acho não, tenho certeza. Flávio, muito obrigada, tá, pela sua participação. Prazer. É um prazer, Flávio. Prazer, obrigado. Prazer. Eu vou trazer essa questão aqui. A escola pode ajudar a mudar esse comportamento. Mas quando a gente fala escola, eu acho que é importante também que o professor que está lá lecionando, ele também tenha isso um pouco em mente e esteja preparado para essa disciplina. Eu acho que ser matemático é mais do que ter gosto, ter prazer pelas contas, pelas estatísticas, né? Eu acho que a formação desse profissional também tem que ser observada. Paulo? Sim, eu concordo com isso. Isso um pouco introduz esse assunto de por que a matemática brasileira de pesquisa tem tanto sucesso e, ao contrário, não vemos na sociedade brasileira realmente esse avanço na matemática. Isso tem muito a ver com a formação do professor, evidentemente. Esses são dois mundos que têm pouco contato um com o outro. E, novamente, a SBM e o INPA gerenciam um programa de mestrado profissionalizante para professores de matemática, justamente com o objetivo de criar uma classe de professores mais adequada para as exigências do país. Eu concordo inteiramente com o Paulo. A formação do professor, se tiver que escolher um problema da educação no Brasil, em particular no âmbito da matemática, é a formação do professor, que é, de um modo geral, muito deficiente e que acaba se refletindo, se acoplando com o problema da falta de valorização, do fato de que a própria sociedade não valoriza a profissão docente, ao contrário do que fazem países onde a educação está muito bem obrigado, em que o segredo por um lado, exigir da parte do professor uma formação de alto nível, bem rica, e, por outro lado, valorizar essa atuação do professor de várias formas. Dá um estímulo para que ele também tenha seu tempo de
criar boas aulas, estruturar uma aula, né? Não aquela pressão, né? Eu tenho que lecionar em várias escolas, eu tenho um tempo limitado e, enfim, vou dar o básico. Passa por vários aspectos, né? Já que falamos aqui da pesquisa e pós-graduação, elas no Brasil, elas deslancharam a partir dos anos 70, em boa parte. E o que aconteceu nos anos 70? A regulamentação da carreira universitária, do professor universitário, com a criação da dedicação exclusiva, que significa salários dignos para que o professor universitário possa ser professor em uma única instituição. E a nossa escola precisa passar por esse processo, porque realmente não é razoável esperar que um professor ou professora possa fazer um bom trabalho se é obrigado a se desdobrar por várias escolas, o que é, infelizmente, a realidade de boa parte dos nossos docentes. Bom, então, o tempo aqui passa rapidinho, infelizmente a gente já vai caminhar para encerrar, mas também no site da OBMEP existem links com material de apoio para estudantes e professores e o caminho para você que está em casa aí conhecer clubes de matemática. É importante treinar bastante, se atualizar, manter esse contato com a disciplina o máximo de tempo possível, então aí você tem uma ferramenta bem bacana. obmep.org.br. Quero mostrar também o site do INPA. Eu acho que a gente separou para quem está em casa também ir lá se inteirar sobre as novidades nessa disciplina. Eu quero muito agradecer a participação de vocês no programa. Foi um prazer e, obviamente, a gente vai ter motivo para continuar falando de matemática, né? Aqui outras vezes. Obrigada pela participação também, você aí do outro lado. Até o próximo programa.